Vamos começar, então. Queria agradecer a presença da plateia, a presença de todos e todas. Dizer que é um enorme prazer receber aqui a Samira Bueno. Eu coordeno atualmente o ciclo de palestras e queria muito convidá-la. E aí a Alba gentilmente me passou o contato dela. E eu estava aqui lendo o currículo da Samira e fiquei muito impressionado, assim, que a despeito de tão jovem, você já produziu bastante, né? A Samira é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG. Acabou de se doutorar agora, né? Eu achei interessante o título da tese de doutorado, que é Trabalho Sujo ou Missão de Vida. Trabalho Sujo ou Missão de Vida? Persistência, reprodução e legitimidade da letalidade na ação da PMESP, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E também achei muito curioso e interessante o título da dissertação de mestrado, que é aquele chavão mais polêmico que nós conhecemos, né? A dissertação de mestrado que foi produzida em 2014 tem o título Bandido Bom é Bandido Morto. 2 pontos. A opção ideológico-institucional na política de segurança, na manutenção de padrões de atuação violentos da Polícia Militar Paulista. Portanto, a gente pode ver que há uma continuidade nos estudos, na investigação da atuação da Polícia Militar de São Paulo. E também, Samira, eu vou ler aqui, que eu acabei colando aqui um pouco do cabeçalho do Lattes. Eu vou repetir algumas coisas, mas vale a pena a gente dar uma olhada para a gente conhecer esse extenso currículo. Então, Samira Bueno é doutora em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de Empresa Fundação Getúlio Vargas, com estágio sanduíche no Center of Latin American Studies, da Universidade de Cambridge, mestre em Administração Pública pela mesma universidade e graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. É diretora executiva da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde atua desde 2008. Colunista da CBN no programa Cidade Segura, ganhou em 2017 o prêmio Santo Dias de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Isso achei aqui bem impressionante. Foi selecionada pela publicação Forces of Change 3? Forces of Change 3, do Escritório Regional das Nações Unidas para a Paz, o Desarmamento e o Desenvolvimento na América Latina e Caribe, como uma das 60 mulheres da América Latina que luta pelo desarmamento e cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Pesquisadora colaboradora do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo e do Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas. Eu queria agradecer muito sua presença e dizer que eu estou muito contente de poder te escutar e debater com você. Obrigada, Pedro, pela apresentação. Obrigada a todos pela presença e obrigada a Alba pela indicação. Como o Pedro já falou, eu trabalho numa organização chamada Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu não sei o quanto vocês conhecem dessa organização. É uma ONG, mas é uma ONG bastante singular no Brasil, porque ela é formada por pesquisadores e especialistas nesse campo da segurança pública, mas também por policiais. Então, metade do nosso conselho de administração são policiais e o nosso presidente é um policial. E o Fórum ele surge um pouco com essa proposta de tentar aproximar segmentos que tradicionalmente não dialogam, que é a universidade e as polícias. Então, essa tentativa de fazer com que esses dois universos dialoguem e pensem em soluções para a política pública de forma conjunta. Eu diria que eu estou no Fórum há 10 anos, então boa parte não, integralmente eu diria, porque eu comecei lá ainda como estagiária, eu estava no final da faculdade. Praticamente toda a minha produção ela foi feita um pouco com base no que eu venho fazendo na organização. E boa parte do que a gente faz lá diz respeito à produção de indicadores e informação na área da segurança pública. Eu não sei
vocês estudam esse tema aqui? Todo mundo conhece minimamente? Tá. Bom, então, vocês sabem que a gente até hoje não tem um sistema nacional em estatística e em segurança pública e que produção de dados em âmbito nacional ainda é um grande desafio. Então, para quem está no Rio de Janeiro, vocês têm o ISP, que desde os anos 90 produz estatísticas. Em São Paulo, a gente também tem uma legislação que regulamenta a produção de informações desde os anos 90, mas isso ainda não acontece em âmbito nacional. Oi? Não, a gente tem uma coordenadoria que fica dentro da Secretaria de Segurança. Que o ISP é uma das coisas mais inovadoras que a gente tem no campo da produção de informação. Tanto que quando a gente produz o anuário e que a gente coloca lá os dados estatísticos de todos os estados, a gente faz um estudo que a gente chama de grupos de qualidade. Por que isso? Porque ao longo desse, a gente vai lançar agora em junho a 12ª edição do anuário. E ao longo desses 12 anos, quando a gente divulga as estatísticas, muitas vezes os estados, a imprensa faz rankings, né? Enfim, a gente acaba fazendo também. Qual que é o estado mais violento? Qual que é o menos violento? E muitas vezes os estados que registram de uma forma mais adequada, eles são punidos em detrimento daqueles que não registram e parece que tem taxas ou indicadores de criminalidade muito baixos. Então, desde o início, a gente trabalha. Hoje, quem faz esses estudos do grupo de qualidade para a gente é o professor Inácio Cano, acho que todo mundo conhece ele aqui. Então, o Inácio e o Dorian são as pessoas que trabalham muito com a gente nessa área da produção de informação. E eu diria que foi um pouco por aí que eu caí nesse universo de estudar polícia, né? Seja pela trajetória no fórum, já era um tema que eu me interessava, e eu comecei a olhar para a questão da violência policial em São Paulo. Sei que é um tema também muito estudado aqui no Rio de Janeiro. E aí o meu mestrado e o meu doutorado foi nessa discussão sobre a questão do uso da força letal pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. E é impossível, quando a gente vai estudar a Polícia Militar, não olhar para essa relação com as Forças Armadas. Então, um pouco do diálogo aqui, da conversa que eu venho fazer com vocês hoje, de um lado, um certo resgate histórico para a gente pensar o que são as Forças Armadas no que hoje a gente chama de uma espécie de campo da segurança pública, para a gente pensar o futuro, o que vem depois. Acho que não tenho respostas para o futuro, e eu acho que ninguém aqui tem grandes respostas também. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer ao final dessa intervenção, ninguém sabe muito bem o que vai ser do Brasil no ano que vem, mas é uma reflexão mais de fundo e mais ampla, e não necessariamente relacionada ao contexto da cidade do Rio de Janeiro ou do estado do Rio de Janeiro, mas um pouco para a gente pensar onde estiveram as Forças Armadas esse tempo todo, né? Nos últimos anos, acho que isso tem sido muito debatido, principalmente na imprensa, por conta das operações de GLO, de garantia de lei e ordem, mas, no fundo, essa é uma história que vem de muito antes, de algumas centenas de anos, em que as polícias, especialmente a Polícia Militar, foi se desenvolvendo institucionalmente, sempre muito próxima das Forças Armadas. Então, olhar para o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro e em outros estados também, se a gente pensar o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, se a gente olhar para o caso do Ceará, ele necessariamente tem uma conexão direta com as opções político-institucionais que foram sendo feitas e até as opções que não foram feitas, né? Ou os temas que não foram enfrentados ao longo da história. Então, só para o que eu estou chamando de campo, né? Estou falando aqui toda hora do campo da segurança pública, é um pouco só para trazer a abordagem de campo organizacional que a gente tem trabalhado lá no fórum, e é um pouco também o que eu usei no meu doutorado, que é a noção desse autor, que é o Fligstein, ele chama Neil Fligstein, que tem um diálogo muito forte com os neo-institucionalistas, mas também com os internacionalistas simbólicos e também um amplo debate com Bourdieu, né? Então, olhando para o campo organizacional, pensando ordens sociais produzidas por organizações e atores que detêm diferentes tipos de habilidades e recursos disponíveis. Então, olhar para o campo como sempre algo que implica na disputa entre as organizações que fazem parte desse campo, né? O campo ele não é algo nem homogêneo, nem amorfo. E, enfim, a construção de um campo organizacional é um fenômeno que necessariamente é cultural e que inclui 3 processos: práticas sociais,
regras, e aí pensando nas relações de poder dos atores que fazem parte desse campo, e as estruturas cognitivas que vão dar sentido, que funcionam como frames, que vão dar sentido para a ação desses atores. Por que eu começo falando sobre isso, sobre essa ideia do que é o campo organizacional? Porque se a gente for olhar para o que é o campo organizacional da segurança pública no Brasil hoje, nem sei se a gente tem muita clareza de como delimitar isso. Eu não sei se tem alguém aqui que seja do direito, mas a gente fala muito do sistema de justiça criminal, a gente olha para a segurança pública como algo que está ali dentro, e aí essa relação das polícias, que é bastante misteriosa, para dizer o mínimo, com o Ministério Público, a relação das polícias com o Judiciário. Então, é um campo que está ali o tempo todo em disputa. Hoje, as forças policiais, especialmente as polícias militares, na verdade, essencialmente as polícias militares, elas têm muito poder dentro desse campo da segurança pública, e muito do que vem acontecendo hoje no Brasil diz respeito a esse protagonismo que as polícias militares assumiram nesse tema. Aqui, essa visualização gráfica maravilhosa, ainda bem que eu não fui para a área artística, mas é uma tentativa de mostrar um pouco, que eu vou tentar contar um pouco para vocês a partir de uma linha do tempo. Por que eu trago isso aqui? Porque se a gente for olhar para as polícias militares no Brasil hoje, o que é tido como a origem das polícias é a criação da Guarda Real no Rio de Janeiro em 1809. Essa já era uma guarda essencialmente militarizada, que era subordinada ao Ministério da Guerra. E em 1824, já existindo essa estrutura, que já era uma estrutura militarizada, antes disso a gente teve milhares de forças policiais em cada um dos estados, São Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, já tinham tido muitas forças policiais que elas eram sendo criadas e desfeitas a bel prazer de quem estava ali em termos políticos. E aí, em 1824, a gente tem a primeira Constituição brasileira, que vai colocar a ideia de uma força policial ainda dentro de uma lógica da força militar, né? Então, todos os brasileiros são obrigados a pegarem armas para sustentar a independência e a integridade do Império. Nessa época, os policiais, eles ainda eram... eles exigiam um atestado de idoneidade moral, mas eles eram todos voluntários, então era algo muito precário, não existia um treinamento nem nada do tipo. Em 1831, com o fim do primeiro reinado, a Guarda Real ela foi extinta, ela tinha participado de um motim junto com o Exército, e aí a gente teve a criação do Corpo de Guardas Municipais Permanentes e da Guarda Nacional. O Corpo de Guardas Municipais Permanentes é a origem das polícias militares em vários dos estados brasileiros hoje. E aí sim, com uma exigência um pouco maior de profissionalização, não algo imediato, mais ou menos depois de uns 20 anos que elas já tinham sido criadas, e aí cada estado, que na época eram províncias, cada província podia criar a sua própria guarda municipal permanente. A do Rio de Janeiro, se eu não me engano, é de 1831, a de São Paulo, 1832, mas também já estruturas pensadas como mini-exércitos. Em 1891, a gente tem a segunda Constituição Federal, que traz aí a atribuição do Congresso legislar tanto sobre a organização do Exército como da Polícia, e a Polícia já aparece como um termo mais de forma explícita na Constituição, e ela aparece como tendo a prerrogativa de manutenção da ordem pública, mas só, também não tem um grande desdobramento, uma grande avaliação do qual que é o trabalho da Polícia nesse momento. Até que a gente entra no século XX e as coisas começam a ganhar cada vez mais forma do ponto de vista militar. Por quê? Lembra que eu falei que as polícias elas vinham sendo desfeitas e criadas a qualquer momento? Pois bem, uma solução que foi encontrada na época, até porque existia essa demanda de militarização para criar os mini-exércitos, para poder garantir a ideia de ordem pública que vigorava no momento, foi uma espécie de um processo de isomorfismo com as Forças Armadas. Então, se a gente olhar ao longo do século XIX, a conformação das polícias, as práticas, e, enfim, o que existe de legislação que regulamenta a sua ação, a gente vai percebendo que tudo isso é um pouco inspirado no Exército, até como uma forma de estabilidade organizacional, né? Então, era uma forma de copiar algo que já existia, que era permanente, e aplicá-lo no âmbito local.
Em 1906, a primeira missão francesa chegou ao Brasil. Primeiro, ela veio para fazer a instrução da Força Pública de São Paulo, que é a atual Polícia Militar. Alguns anos depois, ela chega para instruir o Exército, as Forças Armadas, onde ela fica 20 anos. Alguns lugares falam que é 1920, outros falam em 1918. Ela sai um período durante a guerra, no caso de São Paulo, mas depois volta. E esse é um momento em que você tem um grande investimento do ponto de vista da formação. A ideia é a profissionalização das forças policiais. É um momento, do ponto de vista político-institucional, que é muito importante. A gente tem aqui a República do Café com Leite, né, pensando em termos históricos. Por que isso? Você tinha essa grande disputa entre os estados, Minas Gerais e São Paulo especialmente, e uma necessidade de ter forças policiais muito fortes que funcionassem a serviço como uma espécie de exército. E aí, em 1930, a gente tem, né, Getúlio Vargas assume, em 1934 a gente vai ter a terceira Constituição Federal. E é aqui que a coisa começa a importar cada vez mais para o que a gente tem hoje. As polícias militares passam a ser forças reserva do Exército. Então, em 1934, isso já acontece, isso nunca vai ser desvinculado até hoje. Então, um pouco do que é hoje a Polícia Militar e as próprias Forças Armadas, elas vêm dessa Constituição, que é a terceira Constituição de 1934. Por mais que tenha um debate sobre um acirramento do processo de militarização durante a ditadura militar, isso aconteceu muito antes. Então, reservas do Exército e as Forças Armadas, então, como instituições nacionais permanentes, essencialmente obedientes aos seus superiores hierárquicos. Alguns anos depois, 2 anos depois, na verdade, a gente tem o Decreto-Lei 192, de 1936, que, na verdade, reforça a vinculação das polícias às Forças Armadas. É algo que já está no texto de 1934, mas é reforçado em 1936, com uma regulamentação da polícia. Em 1937, já Estado Novo, a gente tem a 4ª Constituição Federal, que é a primeira vez que vai surgir o conceito de segurança pública. Então, um pouco a ideia para que serve a polícia e o que a gente espera com ela, o tempo todo nas constituições vai e volta. Vai aparecer como segurança interna em algum momento, depois aparece como segurança pública, depois vai aparecer como segurança interna de novo. Em 88 retoma o conceito de segurança pública, mas fica sempre sendo essa organização que, de algum modo, tem que fazer a manutenção da ordem e uma força reserva e auxiliar do Exército. Em 1946, a gente tem a 5ª Constituição, e aí elas são, né, novamente reiteradas como responsáveis pela segurança interna e força auxiliar reserva do Exército. Em 64, a gente tem o golpe militar. Em 67, a gente tem mais uma Constituição Federal. Ela mantém a ideia de segurança interna que já tinha sido lançada na Constituição de 34. E a gente tem um Decreto-Lei de março de 67, que é muito importante também para a gente olhar um pouco para esse contexto histórico, porque vai reorganizar as polícias militares no Brasil e cria o IGPM, né, a Inspetoria Geral das Polícias Militares. Em 1969, o Decreto-Lei 667 vai atribuir exclusivamente às polícias militares o policiamento ostensivo e fardado e proíbe, então, que outras forças policiais sejam criadas. Então, hoje, para a gente criar uma nova força policial, só mexendo na Constituição Federal, tanto isso é verdade que a própria Força Nacional ela não é considerada uma polícia. Né? A Força Nacional é uma espécie de uma polícia, mas que reúne membros das polícias estaduais subordinadas ao governo federal. Ela não consta constitucionalmente como uma força policial. Em 1970, a gente tem a criação formal, então, né, institui a Polícia Militar com o Decreto-Lei 217, e no mesmo ano a gente tem um decreto-lei que vai regulamentar os códigos disciplinares das polícias militares, também muito inspirados no modelo do Exército. Isso já tinha sido feito antes, isso é formalizado em 1970. Então, esse nosso longo histórico e relação com as Forças Armadas. E aí, né, tudo isso para chegar agora, em 88, com a 7ª Constituição, a que está vigente. E aí eu acho que é a partir daí que o ponto fica crucial para a gente fazer esse debate hoje.
Em 1988, com a 7ª Constituição Federal, acho que a gente avançou muito numa agenda de direitos no Brasil, mas no campo da segurança pública é uma agenda que pouco avançou, né? Até por conta do lobby das Forças Armadas, elas foram muito fortes durante a Constituinte. A segurança pública ela é tratada apenas num artigo, ela aparece no artigo 5º como um direito social e vai aparecer no artigo 144, falando segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos e é exercido por essas organizações. Isso nunca foi regulamentado, né? Então, se a gente tem, por exemplo, na área da saúde, o Sistema Único de Saúde, e na própria área de educação e na assistência social, políticas públicas que funcionam enquanto sistemas, com uma atribuição clara de cada ente federativo, com mecanismos de repasses de recursos, muitas vezes com vinculação, né, por fundos que estabelecem mínimos constitucionais para você gastar com cada área da política pública. No caso da segurança pública, isso não aconteceu, né? Não foi um tema que a gente enfrentou naquele momento e, na verdade, as coisas continuaram como elas eram antes. A gente tem uma nova Carta Constitucional, reinaugura-se formalmente a democracia no Brasil, mas no ponto de vista da legislação que regulamenta o trabalho das polícias, as coisas mudam muito pouco. E aí, eu acho que existe uma expectativa, a partir dos anos 90, de que as forças policiais elas se adaptassem ao novo momento democrático e fossem organizações garantidoras da cidadania, coisa que, na maior parte dos estados, isso não acontece, né? Acho que no caso do Rio de Janeiro, com os altos índices de letalidade policial, com muitos casos de abuso, em São Paulo, a gente tem Bahia, Pará. Os estados que a gente consegue contabilizar isso, a gente sabe que a polícia continua incorrendo num padrão de uso da força que é essencialmente violento e num modelo de policiamento que é essencialmente militarizado. Então, isso é algo com que a democratização do país ela não consegue romper. E esse distanciamento que se supunha das forças policiais, das polícias militares, com as Forças Armadas, ele também não se efetiva, né? Porque quando acaba a ditadura e se estabelece a 7ª Constituição Federal, existe uma expectativa de que, com o rompimento com os atos institucionais, você vai ter novas polícias que vão responder a novas lógicas, e é claro que, de um lado, existe um grande investimento nisso, com novos modelos de formação para as polícias, a criação da Senasp em 1997, e uma série de aparatos, né, o próprio Plano Nacional de Direitos Humanos, em 94, se eu não me engano. Então, o tempo todo olhando para as polícias, tentando transformar aquele ator que, por muito tempo, foi violador de direitos, num garantidor da cidadania. E aí a premissa básica desse momento você tem que profissionalizar as forças policiais para garantir que elas operem dentro desse novo marco democrático, né? Elas não podem operar como faz o Exército, elas têm que operar dentro de uma nova lógica. Todo o investimento dos anos 90 e anos 2000 vão um pouco nesse sentido. E eu diria que boa parte dos estudos hoje que a gente tem nessa área sobre crime e violência, ou nos estudos sobre polícia mesmo, tem se debruçado sobre esses aspectos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Paula Poncioni, que estuda vastamente a questão da formação policial, né, e os paradigmas que estão sempre concorrendo em torno da formação policial. A gente tem os estudos que vão analisar, por exemplo, a arquitetura institucional do modelo de segurança pública e que vão olhar em como o Ministério da Justiça ou a União, de uma forma mais ampla, por muito tempo ficaram ausentes do debate, né? Vários estudos do Arthur Trindade, da UNB, enfim, vários dos pesquisadores que vão olhar para essas questões relacionadas diretamente à relação com as polícias, numa tentativa de mudar o seu padrão de atuação e fazer com que elas sejam diferentes. O que acontece a partir dos anos 90? Ao passo em que a gente tem todo esse investimento nas polícias, a gente tem também uma retomada das relações com o Exército, que vai sendo alterada ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, em 91, a gente tem uma lei no governo Collor que autoriza as Forças Armadas a intervir em assuntos internos depois de esgotado o uso da força policial. Na verdade, a gente vai ter 3 leis até
2010, se eu não me engano, que vão falar um pouco sobre isso, né? Em 97, o FHC vai criar as operações de GLO, né, de garantia de lei e ordem, que o Rio de Janeiro tem vivido, quem é daqui tem assistido muito a essas operações já há muito tempo. Em 2004, tem uma lei do governo Lula. Então, para vocês verem, né, Collor, FHC, Lula, e também vai ter uma da Dilma. Então, não é algo exclusivamente de um partido ou de um governo. Essa onipresença das Forças Armadas no que a gente chama hoje de um campo da segurança pública tem sido permanente, não importa o partido ou o espectro político. Então, o Lula retoma a competência para ações em toda a área de fronteira, que 27% do território brasileiro são áreas de fronteira, e isso se torna novamente sob jurisdição do Exército. E a gente vai ter também, em 2010, uma outra, também no governo Lula, quando as Forças Armadas recebem autorização para fazer revistas e prisões em flagrante relacionadas ao tráfico de drogas por via aérea e missões de segurança de autoridades nacionais e internacionais. Em 2013, a gente vai ter uma regulamentação das operações de garantia e lei e ordem, que já tinham sido permitidas em 97, na gestão do FHC, mas isso acontece depois das grandes manifestações, e um pouco como uma resposta ou uma exigência de que, caso as polícias não sejam capazes de lidar com os controles de distúrbios civis, os CDCs, que as polícias chamam, então o Exército pode ser acionado para tanto. Na época teve uma grande movimentação dos movimentos sociais e tudo mais, e ela foi regulamentada com algumas questões muito problemáticas do ponto de vista de direitos, como impedir que jornalistas façam cobertura em áreas de GLO. E depois alguns parágrafos foram retirados, mas era um texto ainda mais problemático do que o que a gente tem hoje. Em 2017, a gente também teve uma lei, que acho que está muito em debate agora, até por conta da intervenção, que transfere para a Justiça Militar o julgamento de membros das Forças Armadas, que cometerem qualquer tipo de crime, em especial o crime contra a vida, para que sejam julgados apenas pela Justiça Militar. No caso das polícias militares, isso já tinha sido alterado com a Lei Hélio Bicudo, em 96, se eu não me engano. Isso. Em 96, a gente teve a Lei Hélio Bicudo, que transferiu para a Justiça Comum todos os crimes que houvesse dolo cometidos por policiais militares, ou seja, os autos de resistência. Então, o policial matou alguém no exercício da função, teoricamente, desde 96, ia para a Justiça Comum. O que acontece quando vem essa lei de 2017, que transfere para a Justiça Militar o julgamento de militares? O Conselho Nacional de Comandantes Gerais emite uma portaria, eles fazem um estudo aprofundado, vocês vão ver aí, falar um pouquinho no texto, considerando a nova legislação que regulamenta a punição de membros do Exército, eles entendem que isso se aplica também aos policiais militares, porque eles são força auxiliar e reserva do Exército, e eles são militares, logo, existe uma recomendação, isso está sendo âmbito de disputa, então, em cada estado, isso acontece de uma forma diferente, tá, gente? Isso aqui é o Colégio Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares. Eles soltam uma recomendação para que os comandantes gerais recomendem que os militares em serviço ou em razão da função que praticarem qualquer crime previsto na Lei Penal Militar deve ser imediatamente apresentado à autoridade da Polícia Judiciária Militar competente com circunscrição na área. Aqui, ó. Uma vez que a atribuição para sua apuração é exclusiva da autoridade de Polícia Judiciária Militar. Ou seja, traduzindo em miúdos, existe uma recomendação em 2017 do Colégio Nacional de Comandantes Gerais para que, nos casos de resistência, ao invés dos policiais se apresentarem à Polícia Judiciária, uma delegacia de polícia, eles sejam apresentados à autoridade da Justiça Militar, de modo que a investigação seja feita pela própria Polícia Militar e o julgamento seja feito no âmbito da Justiça Militar. Em São Paulo, isso não está acontecendo. A Polícia Civil
enfim, fez um grande escândalo quando isso foi liberado, mas em Sergipe, por exemplo, eu sei que isso está funcionando dessa forma. Então, eu não sei como acontece no Rio de Janeiro, me parece que a Polícia Civil ainda tem ficado com esses casos, mas é isso, em Santa Catarina, eles não estão apresentando para a Polícia Civil também. Então, é a própria Polícia Militar que está fazendo tudo. Então, todas essas mudanças e medidas e leis que eu fui apresentando ao longo dessa linha do tempo, que é um pouco só para a gente, na verdade, para provocar a reflexão, né? Mostram, de um lado, que eu acho que a gente não sabe o que é ter uma polícia que seja desvinculada de fato do Exército, né? As polícias no Brasil foram criadas para serem como o Exército e, constitucionalmente, são forças auxiliares e reservas do Exército há quase uma centena de anos. Acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa ter em mente. O segundo ponto, quando a gente olha para o contexto da implementação da política de segurança hoje no Brasil, a gente tem uma tendência, e não é nem só no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas é no Brasil todo, de um protagonismo cada vez maior das polícias militares no dia a dia da política de segurança. E isso não é só porque elas são militares, mas é porque privilegiou-se o aparato repressivo em detrimento da investigação. Então, elas vão sendo inchadas, são estruturas muito refratárias ao controle externo, que cada vez têm mais poder, que cada vez são maiores e que são muito difíceis de controlar, né? Do ponto de vista do controle externo, o Ministério Público nunca assumiu a tarefa constitucional de controle externo da atividade policial, né? Em nenhum lugar, eu não conheço nenhum estado em que isso funcione. Do ponto de vista do controle interno, a gente sabe muito pouco sobre o que acontece com as corregedorias de polícia, ou como esses casos de desvios, enfim. A gente sabe muita coisa sobre faltas disciplinares, mas casos mais graves de uso da força ou de violações de direitos humanos nunca chega aos ouvidos da sociedade. E do ponto de vista também do controle externo mais societal, a gente tem as ouvidorias de polícia, que também cada uma funciona de uma forma completamente diferente, mas a maior parte das ouvidorias de polícia que a gente tem hoje no Brasil, elas são coordenadas por policiais, ex-policiais, o que também, enfim, torna bastante questionável a eficácia do controle da polícia. E aí, qual que é o resultado disso, né? Você tem polícias civis cada vez mais enfraquecidas, com uma baixíssima capacidade de investigação. Isso, de um lado, se deve a uma incapacidade mesmo que as polícias civis têm de gestão, enfim, de sobrevivência institucional, eu diria. Não sei se vocês têm acompanhado, mas em São Paulo tem um debate hoje para que a Polícia Civil saia da Secretaria de Segurança Pública e seja transferida para a Secretaria de Justiça. E um pouco isso é motivado justamente por uma avaliação que os próprios delegados têm de que daqui 20 ou 25 anos a Polícia Civil de São Paulo deve acabar. Acabar enquanto você tem... Primeiro, que você não consegue segurar as pessoas na carreira. Segundo, que a Polícia Militar acaba cada vez mais assumindo tarefas que antes cabiam à Polícia Civil, e hoje a gente tem um grande debate, que é o ciclo completo, né? A possibilidade da Polícia Militar poder fazer o termo circunstanciado, que seria um passo em direção a uma polícia de ciclo completo, porque a gente tem duas polícias que dividem, cada uma faz uma parte da tarefa da política de segurança pública, é uma jabuticaba brasileira. Todo mundo fala que o único jeito de você resolver isso do ponto de vista teórico, você ter polícia de ciclo completo. Boa parte do debate sobre segurança pública está em torno do ciclo completo, e agora que esse debate avançou sobre o ciclo completo de fato é algo que tornaria a política pública mais funcional, percebeu-se que o ciclo completo significa dar ainda mais poder para as polícias militares, que elas vão poder fazer investigação de vários tipos de delitos, e que isso tende a enfraquecer ainda mais a Polícia Civil. A gente tem hoje, se a gente olhar para o sistema penitenciário, a maior parte das prisões são prisões em flagrante, né, resultado da ação da Polícia Militar, e aí tem toda uma discussão sobre a seletividade da polícia. Então, sei lá, boa parte do trabalho da polícia hoje diz respeito a correr atrás de dependentes químicos e pequenos traficantes.
né? Então, a maior parte das prisões ou são por furtos e roubos, crimes, né, não necessariamente cometidos com violência, e por tráfico de drogas, né? Quase um pouquinho mais de um terço hoje das pessoas presas no Brasil cumprem pena por tráfico de drogas, o que é um resultado dessas prisões em flagrante. Então, não são, infelizmente, resultado de investigações e que, enfim, que estão prendendo grandes criminosos. Então, se a gente olhar um pouco para os resultados que estão sendo produzidos pela política de segurança, boa parte desses resultados dizem respeito a esse protagonismo que a polícia militar assumiu e que, enfim, não tem reduzido o crime e a violência, né? Se a gente for olhar, acho que eu não trouxe nenhum gráfico aqui, mas se a gente for olhar desde os anos 80, a gente vem num crescente das taxas de homicídio no Brasil, né? Em 2016, que é o último dado disponível que a gente teve um total de 61 mil mortes. A gente chama de mortes violentas intencionais, então é uma soma dos homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, as mortes provocadas por policiais e os homicídios de policiais. Então, se a gente olhar para todos os assassinatos do território, isso vem crescendo. Em 2017, tem um novo crescimento, a gente está para divulgar o anuário, mas cresceu de novo. E é o que tudo indica, em 2018, a gente, pelos estados que a gente monitora e que contam com dados, com publicação periódica, a gente também não está melhor, né? Então, as coisas continuam piorando e a gente continua com um modelo de política de segurança pública essencialmente militarizado, que começa, inclusive, a ser implantado em outras áreas da política pública. Então, a gente tem hoje, por exemplo, várias escolas públicas de Goiás que são geridas pela Polícia Militar. Então, você começa a ter problemas de indisciplina, ou mesmo problemas de segurança pública dentro das escolas, com tráfico de drogas, né? A gente não pode esquecer que são os jovens as maiores vítimas desse cenário de violência, mas também os principais autores. Se a gente olhar para quem está preso, se a gente olhar para o sistema de medida socioeducativa e o crescimento dos adolescentes cumprindo medida nos últimos 10 ou 15 anos, então, essa juventude que está ou cumprindo pena ou está sendo morta. E uma forma, então, que os estados têm encontrado, Pernambuco está fazendo um estudo avaliativo para implementar isso, São Paulo está debatendo e Santa Catarina também está debatendo a implantação disso. Então, de escolas públicas que sejam geridas pela Polícia Militar, e é uma forma de você controlar os alunos, né? Enfim, quando a educação não consegue lidar com esses conflitos, você transfere para a segurança pública. E aí, então, uma provocação, assim, isso daqui, mais uma coisa introdutória para a gente pensar o papel das Forças Armadas nesse campo que deveria ser um campo de política pública pensado enquanto um direito social, que assume um protagonismo, e aí a gente tem, né, em meio a todo esse contexto, a gente tem essa intervenção no Rio de Janeiro, né? Aí eu acho que a primeira pergunta é por que o Rio? Eu acho que vocês, muito mais do que eu, que sou paulista, devem estar se fazendo essa pergunta. Então, eu trouxe aqui um mapinha com as taxas de homicídio. Então, quanto mais vinho, mais escuro ali, maior a taxa. Quanto mais claro, menor. Então, se a gente for olhar para as taxas estaduais, a gente tem 10 estados com taxas de criminalidade, na verdade, de mortes violentas intencionais, pior que o Rio de Janeiro. E se a gente olhar para as capitais, a gente tem 19 capitais com taxas muito piores que a do Rio de Janeiro do ponto de vista do resultado morte. Eu fiz o teste com alguns outros indicadores de criminalidade. Rio de Janeiro é líder absoluto em roubo e furto de veículos, roubo e furto de cargas, que eu acho que, inclusive, esse é um tema que tem sido muito debatido. Agora, mas aí eu acho que eu acho que tem algum outro estado ainda antes de São Paulo. Eu acho que é Minas, que está em segundo lugar. Agora, a questão qual que é o objetivo de uma intervenção, né, como a que está sendo feita agora. Acho que ninguém tem muitas respostas em relação a isso, mas a questão é se faz sentido uma intervenção do governo federal para resolver um problema de crimes contra o patrimônio, ainda que seja grave, né? E aí, para continuar essa provocação em relação à intervenção, eu trago aqui alguns dados sobre financiamento da política de segurança, que eu acho que é um outro tema muito importante para a gente olhar para esse cenário e para pensar no que vem depois, né?
A gente, historicamente, tem um cenário no Brasil em que os estados ficaram com boa parte da conta a ser paga, no caso da política de segurança. Isso é um reflexo da Constituição de 88, que nunca foi regulamentada. Então, no momento em que só listam quais são as organizações responsáveis pela segurança pública, os estados cuidam das polícias civil e militar, logo os estados são responsáveis pela segurança. Acho que esse debate ele vem mudando na última década, né? Já existe uma discussão sobre o que os municípios podem fazer nessa área, existe acho que uma conscientização dos gestores, especialmente os gestores municipais, de que o município é o locus para políticas de prevenção, é o município, né? O crime acontece no território, então existem muitas ações que a prefeitura pode fazer, tanto do ponto de vista da prevenção, quanto do ponto de vista da zeladoria urbana, que podem funcionar para prevenir crime. E se a gente for olhar, por exemplo, os gastos, a gente pega a curva desde 2000 até 2016, a gente vê que os municípios tiveram um aumento de mais de 100% nos gastos de segurança pública. Mas quando a gente olha o total, a gente vê que ainda são os estados, né, dos 81 bi que foram gastos com segurança pública em 2016, 67 bi foram os estados. E aí, quando eu falo dos estados, eu estou falando basicamente de folha de pagamento. Tá? Aqui não tem previdência aí dentro, a gente tira, mas é basicamente financiamento da máquina, Polícia Civil e Polícia Militar. Capacidade de investimento quase nula. Os municípios aí com esse 5,12, ainda muito tímido, e a União com 8 bi na área da segurança pública. E aí, enfim, acho que a maior crítica é a União com essa atuação super tímida nessa área. E quando a gente vai olhar com o que a União gasta, a coisa fica um pouco pior, né? Porque a gente tem aqui 43,6% do gasto da União com política de segurança indo para a Polícia Federal, 27% para a Polícia Rodoviária Federal e 10% é o financiamento da máquina do Ministério da Justiça, né? Bom, se a gente for olhar porque a gente tem de fundo que vai transferir recursos para o financiamento da política de segurança, o Fundo Nacional de Segurança Pública é esse aqui, que aparece com 2,4%. Então, a gente está falando de um pouco mais de 300 milhões que a União está gastando com política de segurança pública, porque de todo esse montante, a maior parte... tem tudo, né? Aqui está o Fundo Nacional Antidrogas, o Fundo Penitenciário Nacional. Esse ano ele ainda está, o FUNPEN, ele está super... Oi? 2016, desculpa. 2016. Ele reflete aquela coluna ali, tá? Com os gastos da União. Então, o Fundo Penitenciário Nacional, em 2016, ele tem 1 bi. Então, ele tem bastante dinheiro por conta do descontingenciamento que o STF fez. Então, na verdade, esse valor está até, eu diria que supervalorizado do ponto de vista do FUNPEN. A FUNAI, e aí a gente tem todos os outros, né? O Arquivo Nacional e mais uma série de outras estruturas que estão dentro do Ministério, que estão em outros, que é aquele 1%. Então, basicamente não tem recursos, e mesmo com esse dinheiro, que é pouquíssimo, é esse o dinheiro que muitos estados utilizam para qualquer tipo de investimento na sua política de segurança. Esse é o dado de 2016, a gente divulgou esse dado no final do ano passado, e aí eu trouxe aqui uma notícia que saiu recentemente no Valor Econômico, em que tinha sido anunciado que teria uma verba de 1,2 bi para a segurança no Rio de Janeiro por conta da intervenção. Então, coloquei essas duas coisas lado a lado até como uma provocação, né? Porque a chance disso aqui, na verdade, já desencadeou, mas ainda não está na imprensa, gerar uma grande crise federativa é enorme, né? Eu mostrei lá que tinham pelo menos 10 estados com um indicador de mortes muito pior que o do Rio de Janeiro. Se eu sou governador de um estado que tem uma taxa de homicídio de 60 a 70 por grupo de 100 mil, a minha demanda para o governo federal vai ser: por que você está dando R$1 bilhão para o estado do Rio de Janeiro e não está me mandando nada? Para tudo. É a vitrine. Então, assim, isso na verdade já iniciou uma grande crise, alguma coisa na imprensa em relação ao Ceará, nesse mesmo período, acho que foi na mesma semana que ele tinha anunciado esse 1 bi, aconteceu uma grande chacina no Ceará. A gente, né,
está vivendo uma enorme crise nessa área, dentro do sistema penitenciário. Tem 2 anos que a gente vem assistindo decapitações, fugas. Agora, recentemente, teve um episódio em que, não sei se vocês receberam um vídeo, um helicóptero, tem uma fuga num presídio, o helicóptero começa a dar tiro nas pessoas que estão fugindo, né, nos presos. Tudo um pouco reflexo dessa expansão do crime organizado e das disputas que vão sendo travadas. Então, os estados do Norte e do Nordeste já têm suas próprias facções, e aí, no momento que as facções do Sudeste chegam para tentar colonizar, os conflitos aparecem. Então, a gente tem aqui é quase que um conflito distributivo mesmo. Então, o que você prioriza do ponto de vista da política pública, né? Isso sem contar que a gente não tem muita clareza do que é a intervenção, quais são as metas, quais são os resultados a serem perseguidos. Eu vi uma entrevista do general recentemente em que dizia que o objetivo era reduzir roubo de carga. Não sei se teve alguma outra depois disso. Aí ontem tinha alguma fala dele no G1 falando que tinha sido divulgados os indicadores, né, não teve melhora, e dizendo que não necessariamente o papel das Forças Armadas é reduzir os indicadores de criminalidade, mas garantir a ordem, né? Então, acho que um pouco essa coisa da garantia da ordem é algo que aparece o tempo todo, inclusive nas próprias constituições federais, né, como a gente foi vendo ao longo do tempo. O tempo todo, a missão da polícia é a garantia da ordem. Ela vai sendo formada a partir dessas relações com as Forças Armadas para garantir a ordem. Aí, no momento em que se percebe que a polícia ela não é capaz de garantir a ordem sozinha, você vai alterando a legislação para dar margem para que o Exército possa apoiar esse processo de garantir a ordem, e até agora a gente não tem muita clareza do que isso significa, né? Mas a provocação que fica para o futuro, pensando em todo esse histórico de 200 anos de relação com o Exército, tem a intervenção. Se ela dá certo, outros estados vão querer. E se ela não dá? O que vem depois? Que eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? E talvez a não fixação de uma meta para a intervenção, ela seja justamente para deixar essa pergunta sem resposta, né? Porque se você coloca uma meta e não atinge a meta, você tem que dizer que deu errado. Então, você não coloca meta alguma e você tenta controlar as coisas no dia a dia da forma como o Exército faz, né? E aí aqui não é uma crítica às Forças Armadas, tá? Que fique bem claro, não tenho nada contra as Forças Armadas. A questão é o uso político que se faz das Forças Armadas do ponto de vista da política pública, né? Para que servem as Forças Armadas? Teoricamente, para garantir soberania nacional, né? Defesa. O treinamento das Forças Armadas, a doutrina das Forças Armadas, ela é forjada nessa lógica, né? Da garantia da soberania nacional, que é para isso que serve o Exército, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Quando você tem um investimento muito forte na profissionalização das polícias, a lógica é justamente a contrária. Se o Exército está aqui para garantir a defesa do país, a polícia cabe a manutenção do cotidiano numa lógica da segurança pública, de garantir direitos, de garantir cidadania, teoricamente, que está no texto constitucional de 88. Então, você tem um forte investimento num processo de formação das polícias para que os treinamentos eles sejam adequados. Você tem todo o investimento em inclusões de disciplinas como de direitos humanos, numa tentativa de sensibilizar os profissionais de segurança para que saiam daquela lógica do combate ao inimigo e entendam o cidadão não como inimigo, mas como um sujeito de direitos, ainda que seja um criminoso. Então, esse é um investimento muito forte que demandou não só dos especialistas e dos policiais, mas também muito investimento do ponto de vista financeiro, né? Intercâmbios com outros países. Então, não é à toa que tem todo esse treinamento. Tem todo esse treinamento porque a atividade da polícia é diferente da atividade das Forças Armadas. No momento que se assume que o trabalho das duas organizações é a mesma coisa, isso é muito problemático, né? Isso é muito problemático porque coloca em xeque a própria existência da polícia, né? E aí tem acho que um conflito extra que diz respeito ao fato de você misturar
organizações com culturas organizacionais tão diferentes como a que está sendo feita agora. Então, por mais que a gente tenha polícias militares que são formadas um pouco à luz do que é o Exército e que são essencialmente militarizadas, elas também tiveram aí cerca de 3 décadas, né, de democracia no Brasil, de desenvolvimento da sua cultura organizacional. E a gente está falando para elas, olha, a Polícia Militar e olha a Polícia Civil. Agora vocês têm um novo chefe, esse chefe é um general, né, como se os códigos e essa cultura ela fosse a mesma, ela não é a mesma, né? E você falar para esses profissionais de segurança pública que agora eles têm um novo chefe, porque eles não deram conta do recado, né? Por mais problemas que tenham as polícias, acho que essa é uma questão a ser considerada. Existe uma aposta de que a intervenção ela vai ser capaz de limpar as polícias, né, de membros que são corruptos, ou por conta das milícias. Não sei, eu acho que das duas uma, né? A gente pode apostar e tentar ser otimista, pensando que a intervenção tem esse potencial e que é uma forma de reformar as polícias no Rio de Janeiro. Essa seria a boa notícia, e isso dando certo, sim, vão ter outros estados que vão querer aplicar, porque corrupção do poder público não existe apenas no Rio de Janeiro, existe em todas as polícias no mundo, e na de São Paulo existe aos montes, né? Só não se fala sobre isso, mas não dá para dizer que isso não acontece na Polícia Civil ou na Polícia Militar de São Paulo. A questão é que se isso não der certo, né, estado de sítio depois, o que a gente tem? Então, acho que a grande reflexão aqui, de novo, do ponto de vista de política pública, né, por que segurança pública não é visto como política pública? Por que segurança pública não é vista como direito social? Por que tudo nessa área é tratado na chave da repressão? É como se a chave repressiva fosse capaz de dar respostas eficientes. Não deu. Se a gente for olhar nos últimos 30 anos, a gente prendeu mais, o crime se organizou mais, o crime se expandiu e a gente teve aumento de todos os indicadores de criminalidade, sem exceção, todos. Então, e se a gente for olhar para os estudos avaliativos de política de segurança em outros países, a gente vai ver que, de fato, a gente está na contramão, né? Porque tudo que se diz que deveria ser feito, a gente está fazendo ao contrário. E aí eu acho que uma outra coisa que é fundamental é a questão da transparência, né? Oi, 1, 2. E eu acho que o último ponto é a questão da transparência, né? Que é um outro tema que nas políticas de segurança a gente tem tanta dificuldade, que é o tema da participação social, que é o da prestação de contas, que é saber qual que é o mandato dessas organizações, o que elas estão fazendo, quais números elas produzem, sejam positivos ou negativos, né? Então, acho que vem também de uma tradição dessa área, até por conta dessa vinculação com o Exército, essa coisa do sigilo. Não existia até hoje um sistema nacional nessa área de estatísticas. Eu acho que também é um pouco reflexo disso. O Fórum faz esses pedidos via lei de acesso à informação para conseguir as estatísticas, mas com alguma frequência a gente recebe respostas do tipo: esses dados são sigilosos. Então, por exemplo, quando a gente começou a coletar informações sobre mortes decorrentes de intervenções policiais, até hoje tem alguns estados que, enfim, que não dá para dizer que aquele dado ele é real, porque a gente sabe que é um dado muito ruim, a gente sabe que se a gente pedir para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Secretaria de Segurança Pública o mesmo dado da Polícia Militar, a gente vai receber 3 dados diferentes. Então, essa coisa dessa cultura do sigilo é algo que a gente também não conseguiu romper. Então, acho que é isso, assim, era mais uma provocação, né, o futuro, quais são as consequências para esse campo. Acho que muito do debate tem sido que a intervenção ela pode ser um rompimento com algum tipo de lógica ou com uma desvalorização do trabalho da polícia, mas eu acho que, na verdade, a intervenção é mais um episódio de um certo caráter cíclico que a gente tem nessa área, né? Historicamente, existe essa relação
muito próxima das Forças Armadas, isso é algo que a gente nunca conseguiu romper, talvez seja um momento mais explícito, até porque a gente está dando a chefia de uma política toda para um general, então, nesse sentido, acho que é uma espécie de conjuntura crítica, então, é um momento de mudanças, e o que eu acho que é mais perigoso é que esse momento de mudanças, na verdade, esse momento de mudanças que a gente vem sofrendo nos últimos anos, até por conta de toda essa crise política e institucional, acabou abrindo a porteira para que várias outras ações translocadas sejam propostas. Então, a própria transferência da Polícia Civil para a Secretaria de Justiça em São Paulo seria decretar o fim de qualquer possibilidade de integração no trabalho das duas polícias. O governador recuou, mas isso agora está como um projeto de lei para ser votado na Assembleia Legislativa. Enfim, e a gente sabe também que muito desse propósito é para os delegados pedirem equiparação salarial com o judiciário, e aí entra numa série de brigas, de disputas corporativistas, e a gente não sabe... e o cidadão? Né? Como é que a gente, então, tem uma polícia melhor que respeite os direitos, que tem os seus direitos respeitados? Né? A gente também não pode ignorar que o Brasil a que se tem notícia, porque a gente não consegue comparar com todos os estados, mas é que se tem notícia o país em que mais profissionais de segurança pública são assassinados. Né? Então, essa é uma outra coisa de um contexto brasileiro que não acontece em outros lugares. Né? De um criminoso simplesmente atirar num policial, de uma forma ostensiva, como isso acontece. Né? Isso tem sido muito visto no Rio de Janeiro. A gente não tem investigações sobre esses casos, então a gente não consegue saber o que é aquele policial que ele foi exterminado porque ele é policial, ou aquele policial que está metido, está corrompido, estava metido com corrupção e foi executado porque tinha envolvimento com crime. Assim como a gente não sabe, quando a gente olha para a letalidade da polícia, quais são os casos de uso da força legítimo. Então, o policial precisou fazer uso da arma de fogo para se proteger, para proteger um terceiro, ou aqueles casos que são execuções. Né? Boa parte dos casos que vêm a público e que a imprensa acompanha, a gente sabe que são execuções. A minha impressão, né, tentando ser um pouco profeta, a letalidade da polícia vai subir, está subindo, vai subir um pouco mais, inclusive em outros estados. Não sei se vai ser possível interromper os assassinatos de policiais, até porque não tem nenhum tipo de política sendo implementada para evitar isso. E a tendência se a gente seguir por esse caminho com a intervenção, a probabilidade disso ficar uma caixa preta e cada vez a gente ter menos informações sobre o assunto, ela é grande. Então, a questão é como contornar uma situação como essa, né? Quando é um tipo de política pública na qual a gente acaba ficando muito refém, né? Ela é absolutamente top-down, não tem participação social nenhuma no processo decisório. Então, quem decide está lá em cima. Então, é uma provocação para fazer esse diálogo com vocês do e agora, sem querer ser muito pessimista, mas com essa dificuldade de não ser até por olhar para a história, até por olhar que talvez a gente tenha dado alguns passos atrás e a gente vai viver de novo alguns momentos com políticas essencialmente militarizadas e a gente nunca sabe muito bem o que vai ser o resultado disso. Vídeo que está acontecendo com o México, né? Que fez essa opção e não rompeu com ela até agora. Então é isso. Obrigada.